grandes terrenos úmidos da península da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, constituem o habitat ideal para a vida de inúmeras espécies de répteis e anfíbios, entre os quais o crocodilo americano. Estes enormes crocodilos podem alcançar até 5 metros de comprimento e pesam cerca de 200 quilos. Apesar de estarem em risco de extinção até alguns anos atrás, atualmente a população é abundante. Os antigos centros de criação fundados para garantir a sobrevivência desta espécie estão ultrapassados. O crocodilo americano já é abundante na natureza e as instalações de criação em cativeiro converteram-se em granjas onde estes répteis se reproduzem com facilidade e se alimentam com rações compostas especialmente para eles. O atual objetivo destes centros é simplesmente a produção de carne e peles, a partir do que estes répteis já deram o primeiro passo para se converterem em curiosos animais de estimação. Os camaleões europeus vivem em dunas costeiras, matigais e bosques do sul da Península Ibérica e no norte da África. Assim como todos os camaleões, a sua estratégia de sobrevivência baseia-se em movimentos muito lentos e na sua capacidade de se mimetizar. Desta forma, os camaleões conseguem se aproximar das suas presas e também passar desapercebidos diante dos seus inimigos potenciais. No entanto, a adaptação mais espetacular destes répteis é a sua visão estroboscópica. Cada um dos seus minúsculos olhos está situado na ponta de um pequeno cone que sobressai da cabeça e pode se mover de maneira independente. Assim, o camaleão pode fixar um olho em uma presa enquanto que com o outro observa o ambiente e no momento da caça pode focar com os dois olhos e calcular a situação exata da presa. Apesar dos fósseis terem demonstrado que a sua área e distribuição foi muito mais ampla, atualmente a maior parte dos 120 espécies de camaleões existentes vivem na ilha de Madagascar. Todos os camaleões possuem caudas preenses que atuam como um quinto membro. Os seus corpos foram achatados lateralmente e possuem uma língua tão comprida quanto o seu próprio corpo e podem projetá-la a grande velocidade para capturar as suas presas. Os camaleões utilizam as suas cores crípticas para passarem desapercebidos e inclusive são capazes de alterar voluntariamente a sua coloração para torná-la mais semelhante com a do ambiente em volta. A maioria das espécies tem uma dieta basicamente insetívora, mas os exemplares de maior porte também podem caçar pequenos vertebrados. A imagem em câmera lenta nos permite observar com detalhes o movimento da captura. Um camaleão faminto pode capturar e devorar vários gafanhotos deste tamanho em pouco mais de 1 minuto. A naja indiana, também conhecida como cobra de Antolhos, pode alcançar os 2 metros de comprimento. Embora seja considerada uma das espécies mais perigosas, o seu veneno só chega a ser mortal para o ser humano em pouco mais de 15% dos casos. Apesar da sua intimidante posição de defesa, o comportamento das serpentes não é essencialmente agressivo, embora o seu manuseio seja recomendado apenas a especialistas. Somente aqueles que trabalham nos centros especializados em venenos e soros antiofídicos são capacitados para manipular as serpentes diretamente com a mão. Esses centros, como o Instituto Butantan em São Paulo, Brasil, costumam manter em cativeiro alguns exemplares para poder extrair periodicamente o seu veneno, que depois é utilizado na produção de soros. A aparência das jovens cobras ladder é uma das mais vistosas de todos os répteis da Europa. No entanto,
entanto, as manchas transversais presentes nas suas costas vão desaparecendo com o passar do tempo. Os exemplares adultos conservam apenas 2 faixas longitudinais que dão um aspecto inconfundível, apesar de muito diferente do desenho dos jovens. Durante muito tempo, estas cobras foram consumidas pelo homem em vários países da Europa devido às propriedades medicinais da sua pele e da sua carne. Felizmente, na atualidade, essas crenças caíram em desuso. A península da Flórida, banhada pelo Oceano Atlântico, abriga uma grande variedade de anfíbios e répteis, entre os quais várias espécies de tartarugas de água doce. Algumas destas tartarugas são raras e estão em risco de extinção. Outras, no entanto, foram criadas em cativeiro e exportadas para o mundo inteiro como animais de estimação. A espécie conhecida cientificamente como Trachemis scripta é capaz de suportar difíceis condições de transporte. Com poucos dias de vida, estas tartarugas conseguem sobreviver vários dias sem comida e chegar em perfeito estado ao seu destino. As pequenas tartarugas americanas adaptam-se muito bem ao cativeiro. Apesar de preferirem carne e peixe fresco, aceitam qualquer tipo de alimento preparado e crescem muito rápido. Podendo tomar sol diariamente, o seu crescimento será ainda melhor. Uma tartaruga de 5 centímetros bem cuidada pode dobrar de tamanho em apenas 1 ano e continuar crescendo até superar 30 centímetros. Quando cresce, o filhote de tartaruga deixa de ser um animal de estimação interessante e muitas vezes os seus donos decidem abandoná-la ou, no melhor dos casos, levá-la a um zoológico ou a um centro especializado. Quando são abandonadas na natureza, competem com as espécies autóctones e podem causar um desequilíbrio ecológico. Nos jardins zoológicos, machos e fêmeas vivem separados para evitar um aumento da já excessiva população de tartarugas em cativeiro. Os cágados leprosos, conhecidos também como tartarugas aquáticas espanholas, representam um passo intermediário entre as tartarugas terrestres e as verdadeiras tartarugas aquáticas que cortam as profundezas marinhas. Os cágados possuem membranas interdigitais e carapaças planas que permitem que nadem com maior facilidade e busquem alimentos sob a superfície. Capturam insetos, pequenos vertebrados, vegetais e até mesmo peixes mortos. No entanto, não costumam permanecer muito tempo na água. Quando estão em repouso e não se sentem observados, vão para a terra firme e permanecem horas tomando sol para repor as energias, apesar de estarem sempre atentos para alguma situação de perigo quando têm de submergir rapidamente. A capacidade de adaptação das iguanas e a sua dieta basicamente herbívora as converteu em animais de estimação. Chegam, inclusive, a comer na mão dos seus donos. Estes répteis, originários das regiões tropicais e subtropicais da América Central e do Sul, podem viver anos em um pequeno viveiro. Muitas vezes surpreendem os seus donos ao alcançar grandes dimensões e, em muitos casos, são abandonados como as tartarugas da Flórida e acabam em centros de recuperação de animais selvagens que dificilmente terão a oportunidade de libertá-los no seu meio natural. Estes répteis conseguem se reproduzir bem em cativeiro, inclusive existem granjas especializadas que abastecem a demanda do comércio. No entanto, em alguns países trata-se de uma espécie ameaçada devido à intensa caça da qual são vítimas.
Com um comprimento superior a 60 centímetros, o lagarto ocelado é o maior de todos os lagartos europeus. Normalmente, estes lagartos são animais solitários de hábitos rotineiros e não costumam se aventurar além do seu território de caça. Diante de uma situação de perigo, podem se deslocar velozmente até o seu abrigo. Quando são encurralados, permanecem imóveis e abrem as suas mandíbulas potentes na esperança de que esta demonstração intimide o seu inimigo. Um lagarto ocelado pode manter a posição de defesa durante o tempo que for necessário. Se a estratégia surte efeito, poderá continuar tranquilamente o seu trajeto. O lagarto das Ilhas Canárias é uma espécie peculiar das Ilhas Canárias Ocidentais, Espanha, capaz de sobreviver inclusive nas zonas praticamente desérticas. A sua dieta onívora permite que aproveitem todos os recursos que a natureza oferece. Em locais frequentados como o Parque Nacional del Teide, perdem a sua desconfiança natural e aprendem a comer nas mãos dos visitantes. Uma banana madura é uma fonte de proteínas que pode despertar a fome de um número inacreditável de lagartos. Estes peculiares lagartos habitam nas ilhas de Tenerife, Gomera, Hierro e de La Palma. A distribuição fragmentada da espécie em várias populações isoladas propiciou o surgimento de diferentes formas de espécies típicas de cada uma das ilhas e bem diferenciadas entre si. Esta variação do sul de Tenerife adotou a cor preta das regiões basálticas onde vive, adornado com alguns pequenos olhos azuis nos flancos. Apesar de se assemelhar a uma pequena cobra, a cobra de vidro não tem nenhum parentesco com as serpentes. Trata-se de um réptil mais relacionado com os lagartos do que com as cobras, e os cientistas os incluíram no grupo dos sáurios. Este curioso animal de movimentos lentos e hábitos subterrâneos vive em bosques e prados úmidos de quase toda a Europa. Devido à sua lentidão, as cobras de vidro só conseguem capturar lesmas e vermes, que constituem a base da sua dieta. Os exemplares adultos medem apenas cerca de meio metro. Carecem totalmente de patas e tampouco existe vestígio delas nos seus esqueletos. Conhecemos a sua origem porque os embriões apresentam algumas extremidades rudimentares. Outras características externas, como a capacidade para abrir e fechar as pálpebras e perder a cauda em caso de perigo, nos fazem crer que a cobra de vidro é de fato um lagarto sem patas. Esta grande serpente, também conhecida como pitão reticulado, parece pouco alterado com a presença da câmera e prefere continuar o seu trajeto, certamente em busca de água. Estes répteis, que podem alcançar 9 metros de comprimento, são considerados alguns dos maiores ofídeos do planeta, superados apenas pelas sucuris sul-americanas. Enquanto se deslocam, examinam constantemente o ambiente com a ajuda da sua língua bifurcada, capaz de capturar pequenas partículas e analisá-las no interior da boca. Estes pitons vivem na maior parte do sudeste asiático, geralmente nas regiões selvagens e nos mangues. O seu grande porte permite uma alimentação constituída de inúmeras presas, como pequenos mamíferos, aves e inclusive outras serpentes de menor porte. Devido ao valor da sua pele e alguns ataques ao homem, é uma das serpentes mais perseguidas, apesar do seu comportamento agressivo convertê-la em uma presa muito difícil. O rastro de uma grande tartaruga marinha é inconfundível, e um especialista é capaz de identificar a espécie sem a necessidade de vê-la diretamente. A tartaruga cabeçuda, também conhecida como tartaruga boba, possui um porte médio e pode chegar a pesar 100 quilos. Arrastar esse peso pela areia não é uma tarefa nada fácil. As patas das tartarugas marinhas funcionam como barbatanas e são pouco úteis no deslocamento em terra firme, fazendo com que a nossa protagonista precise descansar por alguns segundos. A maioria das tartarugas marinhas prefere desovar durante a noite. Protegidas pela escuridão, enterram seus ovos na areia e depois regressam para o mar. No entanto,
Quando demoram na colocação dos ovos, é possível observar uma grande tartaruga arrastando seu corpo pesado em direção às ondas durante as primeiras horas do dia. Alguns meses depois, dezenas de filhotes de tartaruga seguirão por instinto os passos da mãe. O seu pequeno tamanho e as suas carapaças, ainda muito frágeis, os convertem em presas fáceis para caranguejos, peixes e aves marinhas. Apenas uma pequena parte, talvez um a cada 1000, conseguirá alcançar o tamanho gigantesco dos seus pais e, se for uma fêmea, retornará à terra para desovar em uma praia solitária. Os machos passarão o resto das suas vidas na água. Antigamente, a maioria das zonas costeiras e de matas mediterrâneas abrigavam uma grande população de tartarugas gregas, também conhecidas como tartarugas mediterrâneas. No entanto, a pressão humana e a destruição do seu habitat converteram estes pacíficos répteis em animais muito raros, que apenas sobrevivem em algumas zonas especialmente protegidas pelas suas peculiaridades naturais. As tartarugas terrestres são animais lentos em todos os sentidos. As suas fortes carapaças protegem-nas da maioria dos seus inimigos e a sua alimentação, basicamente herbívora, permite que vivam sem pressa. As tartarugas se alimentam de brotos tenros, folhas e frutos. Em cativeiro, aceitam tomate, alface e todo o tipo de verduras. Normalmente, a sua vida é tranquila e solitária. Somente no período do cio, que ocorre na primavera, o seu comportamento se altera. Durante algumas semanas, os machos perseguem as fêmeas incansavelmente até que consigam acasalar. Uma vez fecundada, a fêmea se retira para um local secreto e começa a construir um ninho com as suas patas traseiras, em um processo que pode durar várias horas. Finalmente, um último esforço dilata sua cloaca e cerca de 5 ovos brancos e brilhantes deslizam para o fundo do ninho. Depois de colocar todos os ovos, a fêmea enterra o seu tesouro. 2 meses depois, as tartarugas recém-nascidas sairão por conta própria da terra, prontas para enfrentarem a vida. Poucas alcançam a idade adulta e perpetuam a espécie. As víboras são as únicas serpentes europeias que produzem veneno para imobilizar as suas presas. Na Europa, existem várias espécies de víboras. A víbora áspide está distribuída no noroeste da Península Ibérica, sul da França e em toda a Itália. De coloração muito variável, as principais características para diferenciá-la de outras serpentes não peçonhentas são as pupilas verticais dos seus olhos e o seu nariz achatado. As víboras alimentam-se muitas vezes de pequenos mamíferos, a quem primeiro mordem para inocular a peçonha. Uma vez imobilizada a presa, inicia a fase de deglutição. Para isso, dilatam as suas mandíbulas até alcançar o tamanho da presa, que muitas vezes pode ter o diâmetro superior ao do próprio corpo da serpente. O processo de ingestão pode ser mais ou menos lento em função do tamanho da presa, ainda que para a serpente seja muito importante acabar o quanto antes, pois enquanto está se alimentando, a víbora fica completamente indefesa. A dura carapaça quitinosa das tartarugas terrestres representa para estes répteis um prático refúgio que lhes permite escapar facilmente de qualquer situação perigosa. Depois de comprovar que não há nenhum inimigo à vista, a tartaruga mora decide continuar o seu caminho. Estas tartarugas habitam as terras de clima mediterrâneo, desde o norte da África até a Península Ibérica, Itália, Grécia e Turquia. As tartarugas moras são basicamente herbívoras e, portanto, não precisam se preocupar com a busca de alimentos. Podem comer uma grande variedade de plantas, das quais escolhem os brotos tenros e as flores que contêm maior quantidade de água. Na zona do centro da Turquia são particularmente abundantes.
Na Europa, existem outras duas espécies de tartarugas terrestres autóctones, a tartaruga marginada e a tartaruga grega. A tartaruga marginada é inconfundível pela forma de sino de carapaça na sua parte posterior e pela sua coloração mais escura. A sua distribuição se restringe à Grécia e algumas ilhas do Mar Egeu. Apesar de serem maiores que as demais tartarugas europeias, são muito pequenas em comparação a outras tartarugas terrestres. Nas Ilhas Galápagos e nas Ilhas Seychelles existem tartarugas terrestres gigantes que chegam a pesar 250 quilos. Atualmente, a maioria das tartarugas terrestres são protegidas por entidades internacionais e existem projetos de criação em cativeiro para garantir a sobrevivência das espécies mais raras. As víboras se alimentam de peixes e anfíbios. A sua língua bipartida de movimento contínuo capta os odores e facilita a localização das presas. Neste momento, a presa é uma pequena rã meridional. Estas serpentes engolem vivas as suas presas, pois não possuem veneno e tampouco a capacidade muscular de asfixiá-las. Lentamente, mas de forma contínua, os movimentos das mandíbulas da serpente conseguem avançar na deglutição da sua vítima. As víboras capturam presas de pequeno porte e por isso precisam comer diariamente. Conseguir capturar uma rã não ocorre todos os dias. São animais muito rápidos e difíceis de serem capturados pelas serpentes que preferem se alimentar de sapos, girinos e pequenos peixes. Muitas vezes, a presa consegue escapar do ataque e apenas os animais mais fracos acabam sendo devorados. Engolir uma rã despende cerca de 5 minutos de trabalho. Depois de terminado, a serpente esfrega as suas mandíbulas contra as pedras para limpar a sua face de areia e barro. A higiene diária também é muito importante para os répteis.